O Pai, meus amados, coroou o seu Filho. O Pai coroou Jesus com coroa e trono de glória. Ele foi exaltado, seu nome foi glorificado. Os seres viventes, os anjos e todos aqueles que estavam na Assembleia dos Santos o adoravam. E o seu trono é sublime. Trono de poder e trono de majestade. Jesus é a majestade santa que assumiu o seu trono perante todos os seres, perante os que estão na terra e perante também os que estão mortos e perante os que estão nos céus. Até o Hades tiveram que reconhecer e terão de reconhecer a sua autoridade. Até o inferno, meus amados, o reconheceu. Demônios e o próprio Satanás tiveram que fazer reverência quando ele chegou no inferno. E eles não suportaram de tamanho tremor, pois todos os que estavam no inferno tiveram que se curvar. De tamanho tremor, o inferno se curvou, porque o poder estava sobre o Senhor. A autoridade estava com ele, mas precisou arrancar a chave da vida e da morte da mão do usurpador. E no céu foi coroado com um trono de glória e coroa de glória. Pois não somente se fez conhecido entre os mortos e os aprisionados, mas também se fez conhecido perante as autoridades espirituais, as autoridades que foram constituídas no céu. Hebreus 2:9 diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Hebreus 7:26 diz: é de um sumo sacerdote, como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 7:26 a 28. Então, meus amados, depois de Jó ser exaltado, vemos o que Deus fez com Jó. Vocês vão ver como é profético. Como é profético. E o que se esconde na palavra e no livro de Jó, tá? Jó 42:11 diz assim: depois de Jó ser exaltado, todos os seus irmãos, primeiro, irmãs, segundo, e todos os que haviam conhecido anteriormente Jó, vieram comer com ele em sua casa. Jó não foi convidado para a casa deles. Todos os seus irmãos e os que o conheciam foram convidados na casa dele, numa ceia, num jantar, numa grande mesa, numa grande ceia. Ele diz, eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Presta atenção agora. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Cada um.
era uma direção, era um mandato por parte de Deus, que todos os convidados levam a Jó um anel de ouro e um preço de prata retido, guardado no coração. Bom, após Jesus ser coroado, meus amados, o Senhor não estaria planejando uma grande ceia, cujo com todos os seus irmãos e irmãs e os que o teriam conhecido na terra, o Senhor não planejaria essa grande ceia para eles? Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quer mais? Olha a outra ceia, que é a mesma ceia. Lucas 22, 27 diz: qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tende permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, disse Jesus, como meu Pai o meu destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E diz a palavra no livro de Jó que os convidados à mesa lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Eu vou começar pelo anel de ouro. Por que Deus teria orientado a todos os convidados, primeiro, de ir à casa de Jó? Porque a grande ceia será na casa de Jó. Será no céu. Não será aqui. A boda do Cordeiro será no palácio do rei. Segundo, o anel de ouro. Por acaso, o anel não seria a representação de uma aliança? Quem se assentará na grande mesa preparada pelo Senhor? Quem? Aquele que não tiver aliança com Deus? Jesus, o Senhor não teria dito: ajunta-me os meus fiéis, aqueles que fizeram pacto comigo, aqueles que fizeram e que tiveram uma aliança comigo. Não está escrito isso na palavra do Senhor? Não seria aquela que teria demonstrado o seu compromisso para com seu noivo?